E aí, mesmo depois dessa confusão da Torre de Babel, a Bíblia nos conta também de 2 cidades que foram destruídas. Por quê? Por causa também da desobediência, da maldade do homem. Os homens sempre fazendo coisas que não agradam a Deus. Aqui eu tenho 2, não vai dar para colocar aqui, senão deixa eu ver. Senão vocês não vão conseguir. Deixa eu chegar mais para cá. Então nós temos aqui 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Sabe quem morava lá nessa cidade também? Ló e sua família. Ló era sobrinho de Abraão. E aí, Abraão chegou um tempo que Ló precisou se separar do seu tio, foi para um lado, e seu tio foi para o outro lado. E ele escolheu viver próximas dessas regiões aqui, das cidades de Sodoma e Gomorra. Lá, os homens estavam cada vez mais terríveis, desobedeciam a Deus, faziam coisas que não agradavam a Deus. E Deus não podia mais, Deus não aguentava mais de ver aquele pecado, aquelas coisas horríveis que aqueles homens faziam. O pecado deles chegava como um cheiro horrível às narinas de Deus, e Deus não podia mais suportar aquilo. E Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio, mas Deus teve que mandar fogo sobre aquela cidade e destruir toda aquela cidade, porque Deus não suportava mais as coisas que aqueles homens faziam, aquele pecado que eles praticavam, tá? E conforme você vai contando, você pode chamar as crianças e pedir que eles leiam a Bíblia com você, para que eles vão entendendo o que foi acontecendo naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Ló, ele tinha uma família, ele tinha filhas, ele tinha 2 filhas, tá? Aqui estão as 2 filhas de Ló. Eu vou até ver o caminho para fixar aqui, mas como eu botei a cidade, eu vou segurar aqui para que vocês possam ver. Ele tinha 2 filhas. Eu fiz as filhas assim parecidas, eu só mudei a roupa, a cor da roupa delas, como se elas estivessem com um lenço aqui envolvendo, porque aqui elas estão fugindo da cidade, porque Deus livrou Ló, né, e sua família dessa destruição dessa cidade, né? Deus enviou os anjos lá para que avisasse Ló que ele saísse daquela cidade, porque Deus ia destruir aquela cidade. Mas a esposa de Ló, né? A esposa de Ló, preocupada com as coisas que ela tinha deixado lá na cidade, né, dos bens que eles tinham muitos animais, eles tinham muitos bens, né, entre animais, e ela preocupada com o que ela havia deixado naquela cidade, ela olhou para trás, preocupada com o que ela havia deixado, ela queria voltar, porque ela não queria deixar as coisas para trás, ela não queria perder aquilo que ela havia adquirido, e por causa disso, ela virou uma estátua de sal. Há muitas pessoas que querem Jesus, vão para a igreja, citam Jesus, começam a viver uma vida com Cristo, mas de repente ele começa a sentir falta das coisas que ele deixou lá no mundo e quer olhar para trás e está querendo voltar para trás. Coitado, porque a esposa de Ló, a querer voltar atrás, a querer olhar para trás, ela virou uma estátua de sal. Tem até um louvor da Alessandra Samadelo que diz assim: essa é a história da mulher que se deu mal, só porque olhou para trás, virou estátua de sal. Olhou para trás e se deu mal, a mulher de Ló virou estátua de sal. Estátua? E aí você faz uma brincadeira com as crianças falando, né, da brincadeira da estátua. E aqui eu fiz a mulher de Ló, tá? Eu quis fazer, gente, o visual dela tipo aquele meu de Naamã, que aí você vira assim, né? E mostra, né? Cobre aqui com o branco, mostrando para fazer uma machado de sal. Só que na hora eu colei aqui o fundo e colei tudo, não deixei aquela parte aqui para encaixar a peça. E aí se eu for tentar desmontar, vai rasgar a peça, eu vou perder tudo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que montar outra mulher de Ló, para que eu possa fazer aquele processo de na mão. Então, colar aqui, deixar colado aqui por fora mesmo, tá? E botar assim, para que eu mostre para as crianças que a mulher de Ló virou estátua de sal, porque ela ficou presa às coisas que ela havia deixado naquela cidade. Ela não se preocupou em seguir em frente, olhando somente para o alvo, né? Que é em Deus. Né? Ela estava preocupada nas coisas que ela havia deixado para trás. E por isso ela virou
uma estátua de sal. Somente Ló e suas filhas conseguiram fugir da destruição daquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Tem também um louvor da Alessandra Samadelo que canta, né? Que fala assim, ó: queimadas pelo fogo, queimadas pelo fogo, Sodoma e Gomorra destruídas no fogo de Deus. Por quê? Porque eles eram desobedientes, eles eram homens perversos, faziam coisas que não agradavam a Deus e Deus não podia permitir que aquelas coisas continuassem crescendo daquela forma. Então Deus destruiu aquela cidade porque Deus ele não se agrada do pecado. O pecado é como um cheiro terrível às narinas de Deus. O pecado nos afasta de Deus, o pecado deixa Deus triste, o pecado nos impede de receber as bênçãos de Deus, o pecado nos deixa feio, né? Então nós temos que nos afastar do mal, nos afastar do pecado e fazer o bem.